Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência no nosso grande encontro, o 6º Congresso Nacional pela Excelência Conex, a UBQ, União Brasileira para a Qualidade, tem a honra de convidar para um talk show o jornalista Paulo Leite e também o professor Vicente Falcone, com os aplausos de vocês. Bem, bom dia a todos. Professor Falcone, eu gostaria de falar do enorme prazer que é estar aqui. Primeiro porque o tema da qualidade sempre me encantou, me fascinou. Eu algumas vezes tive a oportunidade de usar isso especificamente no trabalho que faço, mas sou meio obstinado até em fazê-lo na vida. Então o tema da qualidade sempre me encantou. E esse prazer aumenta muito mais quando eu sou convidado a mediar uma conversa com o professor Vicente Falcone. Aumenta a minha responsabilidade e também é uma dose muito grande de prazer poder estar aqui. O professor Falcone, me pediram para que apresentasse um breve currículo do professor. Para essa plateia que aqui está, eu vejo quase que desnecessário fazê-lo, mas o professor é engenheiro, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, PhD em Engenharia Metalúrgica pela Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, é consultor de grandes grupos empresariais brasileiros, tem pela Falcone um trabalho fantástico na iniciativa pública desse país, é sócio fundador, membro do Conselho da Falcone Consultores de Resultados, uma empresa que é especializada em gestão, tem 1000 consultores atuando no Brasil e no exterior, é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Conselho de Administração da Ambev, publicou 6 livros na área de gestão empresarial, e esses 6 livros já ultrapassaram a casa do 1 milhão de exemplares. Então, por tudo isso, é um prazer enorme poder estar aqui dividindo com vocês, com o professor Falcone, esse talk show. Eu vou fazer a primeira pergunta. Vou fazer a primeira pergunta na condição absoluta de generalista que sou. Todo jornalista é um generalista, ele não conhece de nada e se mete a conhecer de tudo. Então, essa é a nossa verdadeira função. Mas a primeira pergunta é só um estímulo, é só uma forma de motivá-los a continuar. Eu farei a pergunta e quase que exijo que os senhores e as senhoras façam a segunda pergunta para que possamos continuar aqui nesse nosso bate-papo. Professor, há muitos anos o Brasil vem acompanhando seu trabalho na esfera pública e na esfera privada. Mais recentemente, esse seu trabalho é citado no livro O Sonho Grande. Nós sabemos que o senhor, como fundador da Falcone Consultores, sempre teve o seu sonho, um sonho que vem compartilhando com seus consultores. Bom, então eu queria que o senhor contasse para a gente rapidamente o que é a Falcone e que, por favor, nos revelasse um grande segredo. Que sonho é esse? Bom dia a todos. Tá saindo aí, tá? O som está saindo, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá? Bom dia a todos. Eu quero agradecer à UBQ pelo convite, pela honra de poder estar aqui junto com vocês. E eu sempre lutei nessa área de qualidade, vocês sabem disso. E para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. Nós vamos fazer esse sistema aqui de perguntas e respostas, porque eu tenho notado ultimamente assim, que é muito difícil, às vezes, a gente acertar o tom de uma interação com a plateia. E a melhor maneira de fazer isso é via pergunta, né? Porque aí eu respondendo o que vocês querem ouvir é muito melhor, né? Muito embora essas perguntas já tenham sido feitas a partir do grupo da UBQ. Mas, de qualquer maneira,
qualquer pessoa que queira fazer uma pergunta, eu terei imensa satisfação em ouvir e responder. E você está com o microfone aí pronto para ajudar, né? Então, tá bom. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos um sonho, de fato, muito grande. Quer dizer, a Falcone Consultor de Resultado, hoje é uma empresa razoavelmente grande, uma empresa de serviços, né, com esse número de pessoas, com curso superior completo, grande parte com mestrado, alguns com doutorado, né? Isso, para o nosso país, é um motivo de orgulho muito grande, né? Nós estamos concorrendo hoje com as grandes consultorias internacionais, né, aqui e lá fora. Nós hoje temos aí aproximadamente 15% do nosso faturamento já é lá fora. Começou com algumas empresas brasileiras que foram para lá, mas hoje já temos bastante clientes de empresas de lá, de fora mesmo. Às vezes um executivo que saiu de uma empresa, foi para outra, chamou a gente, e assim vai. Mais recentemente também, com a ida dos nossos amigos da Ambev para o exterior e todas essas aquisições que estão fazendo lá, via fundo 3G, né, nós também temos participado com eles nessas aquisições. Então, nós estamos batalhando lá na Burger King, junto com eles. Semana passada teve uma missão nossa também na Heinz, né? Então, isso dá uma abertura nova para a gente, né? Nós vamos lá, vamos ficar conhecendo Warren Buffett, né? Então, isso traz uma grande satisfação de você poder concorrer no mundo. Quer dizer, eu acho que hoje a gente não pode mais ser muito provinciano, né? Nós temos que ir lá para fora, ombrear lá fora, né? E para ter certeza de que você está entregando aqui o que tem de melhor no mundo. Você entendeu, né? Então, essa é a nossa preocupação. Mas mantemos aquela tradição original nossa, e eu acho que isso aí é uma grande riqueza nossa, que é a tradição de uma consultoria operacional. Nós não somos uma consultoria pura de estratégia, do tipo que analisa mercados, etc., e propõe num relatório as estratégias da empresa, as recomendações. Podemos até fazer isso em algum ponto, mas o nosso forte mesmo, né, o cerne da nossa atuação é a consultoria operacional, ou seja, nós vamos para as frentes de trabalho ajudar a fazer as coisas acontecer. E eu acho que essa diferenciação, não que as consultorias de estratégia não sejam excelentes, elas são ótimas. Inclusive, contratamos uma delas para nos ajudar, nós, a nossa consultoria, né, na sua governança, no seu futuro. Contratamos uma consultoria para isso, mas o nosso forte é ajudar a fazer acontecer, né? É criar uma cultura de execução e ajudar a fazer acontecer. E talvez, né, isso tenha sido o segredo de sermos tão bem-sucedidos na área pública, não é? Porque a área pública tem recebido muita consultoria, né? Mas muitas vezes consultorias estratégicas, que fazem relatórios, os relatórios são recebidos, colocados na estante, vem outra gestão, e aí se perde, né? Mas quando você entra, como nós entramos, né, junto com o gestor público, vestimos a camisa dele e vamos para a luta junto com ele, né, faz diferença, né? Faz diferença. Por sinal, está aqui presente o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Risolia, que é um grande amigo nosso, e que enfrentou e venceu um dos maiores abacaxis, que era a situação da educação no Estado do Rio de Janeiro, e nós tivemos a honra de poder estar junto com ele no primeiro ano. Ele está aqui junto conosco hoje, eu já o vi lá fora, né? Mas essa é a característica. Agora, o nosso sonho, né, é ser uma das 10 maiores
e queremos ser a melhor consultoria do mundo, entendeu? Nós estamos fazendo uma força muito grande para isso, e centrado basicamente em 2 pilares. Um é método cartesiano, e a outra é gente, né? E na seleção, avaliação e preparo de pessoas com toda a atenção. Nosso presidente está gastando hoje, possivelmente, a metade do tempo dele cuidando disso, né? Estamos todos muito envolvidos nisso. Então, o nosso sonho é esse. Antes de passar para que a plateia possa fazer a pergunta, me veio aqui, quando o senhor fala da consultoria e do trabalho junto ao poder público, aos gestores públicos, me veio uma questão. Todos nós sabemos que no Brasil não existe responsabilidade solidária do poder público. Um gestor público de hoje não se obriga a cumprir os compromissos do gestor público de ontem, e assim será o de amanhã. Então, isso fica uma grande preocupação para entendermos a continuidade desses projetos de consultoria no poder público. Como fazer para equacionar essa questão? Para que o poder público, que o gestor público entenda que ele é responsável solidário pelos compromissos assumidos pelo gestor público anterior, porque não adianta nada eu transformar agora se depois não vem o compromisso da sequência. Olha, a gente, quando emite uma opinião aí quanto a essa área pública, é sempre perigoso, né? Mas, de qualquer maneira, vocês me perdoem, né, eu ter uma opinião, né, sobre essa área aí. Eu acho que nós, como país, temos que avançar no sentido de respeitar o funcionário público, né? Ou seja, quem, de fato, tem que fazer a administração do bem público é o funcionário público, né? E aí, você pode me perguntar, qual o papel do político, né? Político vem da palavra política, que é direção, dar a direção, né? Qual é a sua política? Qual é a sua direção, né? Então, a máquina pública, que é a máquina de eficiência, esta deveria ser constante. E o político entra pouquíssimos, só para dar a direção. Agora, o que acontece no Brasil? Aí tem os tais cargos de confiança, que o governo federal tem 20 mil, em comparação com os Estados Unidos, que tem 250 ou 300, uma coisa assim, que talvez até já seja muito também, né? Mas essa é a diferença. Quer dizer, eu acho que um grande esforço que a gente tinha que fazer é diminuir esse número de cargos de confiança, né, e proibir, por exemplo, que certos cargos nos governos sejam cargos possíveis de nomeação de pessoas vindo de fora. Quer dizer, a máquina tem que ser aquilo ali é uma empresa, como outra qualquer, que faz as coisas acontecer. Agora, como tem muita interferência, acaba dando o que dá. Quer dizer, a máquina não consegue entregar educação, não consegue entregar saúde e não consegue entregar segurança do jeito que a gente quer, né? Mas essa é a minha opinião, né? Essa falta de continuidade ocorre, na minha opinião, por causa disso, por causa da interferência política excessiva na máquina. Obrigado, professor. A pergunta está aberta agora para aqueles que se interessarem. Por favor. Bom dia, professor Vicente Falcone. É um prazer enorme estar aqui, face a face com o senhor, né? O senhor sempre foi uma referência para mim. Meu nome é Renato Lee. Eu trabalho na Petrobras há 34 anos e estou à frente do Comitê Brasileiro da Qualidade, da ABNT, há 20 anos, pelo menos, né? Acabei de fazer um mestrado agora em Sistemas de Gestão. Minha dissertação foi em cima de liderança e formação de equipes de alto desempenho. E eu estou dizendo isso tudo porque eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Então, faz uma de cada vez, porque Pois não. Na minha idade, quando você faz a segunda pergunta, eu já esqueci a primeira. Tá certo, tá certo. O senhor falou, né, na questão que o principal negócio da sua consultoria é ajudar a fazer acontecer, né? Ela entrar no operacional das organizações e fazer com que elas
com que elas realizem aquilo que elas pensam e aquelas que elas têm desejo de realizar. Consultorias operacionais. Consultorias operacionais, Porque isso. existem também as estratégicas que não fazem isso. Isso, mas isso. que são boas do mesmo jeito. Isso, perfeito. E a minha pergunta, a primeira, é com relação a... Porque, assim, dentro da gestão da qualidade, né, das padronizações e dessa coisa toda, né, existe todo um processo, uma metodologia bem desenvolvida e muito clara para ser aplicada. Mas, muitas vezes, a gente sente que falta alguma coisa, né, que é exatamente a liderança. Né? Não só o top management, mas também a média liderança e os supervisores, etc., no sentido de levar essas equipes à frente para executar aquilo que está desenhado num sistema de gestão, seja ele qual for. Né? Então, minha primeira pergunta é essa. O senhor tem encontrado dificuldades no seu trabalho, né, com relação a essa liderança, né, não só comprometida, mas também participando nesse trabalho e fazendo com que as equipes, né, se empenhem naquilo como uma orientação dele? Excelente pergunta. Aliás, eu vou elogiar todas. Olha, deixa eu te contar. A resposta a essa pergunta talvez se estenda um pouquinho. Eu vou tentar ser o mais resumido possível e também o mais delicado. Tá? Mas o que ocorre hoje nas empresas é o seguinte. Primeiro, as metas são mal colocadas, porque o que identifica liderança é meta. Líder é quem bate meta com sua equipe e fazendo de forma ética. Tá? Para mim, isso é que é líder. Então, eu vou explicar como é que essas coisas ocorrem. Aí você vai nas empresas, as metas não são bem colocadas, não são bem determinadas. Tem gente que coloca meta, não, porque tem que ser assim, temos que ser corajosos. Não tem nada disso, não. A meta tem que ser colocada tecnicamente. Entendeu? Não é em arroubos de coragem, não existe isso. Entendeu? Então, as metas são mal colocadas, elas não são interligadas, entendeu? É coisa mal feita. Aí, coloca a meta, mas aí você vai descobrir, você vai no real da vida, aí você entrevista as pessoas, vai dentro das empresas, você descobre gente que nunca fez um plano de ação na vida. E nem sabe o que aquilo significa. Então, é um horror. Um plano de ação é uma coisa sagrada. Sabe por que é sagrado? Eu vou te explicar por que é. Você imagina o seguinte, você está aqui, seu resultado está aqui, e você quer passar o seu resultado para cá. Eu te pergunto assim, por que o seu resultado não está aqui? A única resposta certa é porque eu não sei, se eu soubesse já estava lá. É óbvio. Certo? Então, para sair daqui e chegar até aqui, é uma questão de aquisição de conhecimento. Ou você chama alguém que sabe de dentro da empresa, ou você convoca pessoas de outras empresas, ou um técnico aposentado, um especialista naquilo, mas você tem que aportar conhecimento, do contrário, você não chega lá. E muitas vezes os conhecimentos, não estou falando aqui de falar sobre Kant ou sobre coisas complicadas. Não, estou falando conhecimentozinho simples. Do tipo, você está com uma linha de produção e está indo mal, não consegue nem a metade do valor nominal, aí você chama um especialista, ele chega, fala assim, eu já vi isso acontecer, me dá um nível aí coloca o nível lá, ela está fora do prumo, aperta aqui, tá? Aí dobra a produção na hora, entendeu? Quer dizer, é isso. Conhecimento é isso, é conhecimento. É saber fazer as coisas. Então, agora, pode ser outro tipo de conhecimento, mas, enfim, é conhecimento. Né? Então, na hora que você sai daqui para cá, você tem que aportar conhecimento, e o plano de ação é o que contém esse novo conhecimento. É o que vai ser feito. Você pode fazer um plano de ação sozinho? Lógico que não, a não ser que você seja o especialista.
Mas se você é o gerente líder, se você está nesse patamar e quer chegar aqui, e você faz um plano de ação sozinho, alguém vai perguntar para você, escuta, fulano, por que você já não chegou lá antes? Você não sabe tudo? Por que você não executou o seu plano de ação que você fez na perna aqui antes? Então, os planos de ação não são bem feitos. São feitos sem essa consciência de aquisição de conhecimento, entendeu? E como tal, na hora de acompanhar as metas, chega alguém e fala assim, nós não conseguimos bater a meta, porque a Dilma fez isso, porque o Manteiga, entendeu? É isso mesmo, e todo mundo sai de lá anestesiado, concorda, e você não vai ter líder nunca. Você entendeu? Para você ter liderança, é o seguinte, as metas têm que ser bem colocadas, bem desdobradas até o nível operacional, porque quem faz acontecer tem que ter meta, tem que ter plano de ação, isso tem que estar tudo interligado, tem que ter reuniões de acompanhamento, tem todo um ritual que tem que acontecer, né? As reuniões têm que ser padronizadas, tem um ritual. E uma vez determinada a meta, tem que atingir, não tem desculpa. Tem nada a ver com Dilma, nem com Manteiga, nem com coisa nenhuma. A meta foi colocada tecnicamente, nós vamos atingi-la. Aí você fala assim, mas peraí, professor, mas a economia pode ter caído. Não interessa, entendeu? Cada um tem que ter as suas lacunas todas levantadas, as suas oportunidades de ganho. Se você não pode ganhar em venda, tudo bem, não está dando para vender porque o mercado está ruim, passa para custo. Passa para outra coisa que você possa atuar para conseguir o que você quer, entendeu? Agora, o que você não pode é entregar os pontos com uma explicação que o mercado está ruim, todo mundo aceita, e aí está bom, então, entendeu? Líder não é isso. Líder leva o time à luta, de forma organizada. É você não aceitar estar no vermelho. No dia que você conseguir montar essa máquina, você vai montar, porque aí acontece o seguinte, as pessoas que não conseguem atingir meta, faz isso um ano, no segundo ano já começa a sentir mal, porque o time dele não vai ganhar bônus, não tem nada, e já começa a sentir mal, já começa a ser mal vista, a própria pessoa pede para sair, entendeu? Porque não é lugar para ela, ela não é líder, ele pode ser um bom técnico, pode ser um ajudante, mas líder não é. Então, quando você faz isso, você naturalmente monta o que eu chamo de uma fábrica de líderes. Se você tira de cima, os que sobem são líderes, e você vai tirando e os que sobem são líderes. Entendeu? Mas você determina quem é líder na vida do dia a dia, não é por definição, não, você entendeu, né? Líder é quem bate meta com o time de forma ética, entendeu? Sem ter que dar explicação de Dilma nem de Manteiga. Você entendeu como é que é, né? Obrigado. Posso fazer a segunda pergunta? Passamos à segunda. Que é o seguinte, o professor Vincenzo, né, ele enfatizou muito a questão da competência, e ao final ele falou sobre o Brasil, né? E uma das características é que nós temos abundância de recursos humanos. Eu prefiro até falar de pessoas, né? E um mix também cultural. Né? Só que essas pessoas que nós temos hoje aqui no Brasil, né, a grande massa, é uma massa que eu diria, aí é Renato que está falando, né, aqui eu ouso até dizer isso, né, eu vejo uma massa assim, com uma educação muito baixa. Né? Nós temos pessoas que eu diria que são semi-analfabetas, né, que vão entrar nas empresas para trabalhar, né, às vezes não sabem nem fazer conta, têm dificuldade para entender uma instrução, um procedimento. Né? Eu participo de um processo de qualificação de pessoas, em que as pessoas, para entrarem nesse processo de qualificação, para trabalhar nos nossos empreendimentos, nas nossas obras, têm que fazer uma provinha de português e matemática. Uma provinha simples. E as pessoas não passam, né? O nível, a linha de corte que nós estamos fazendo é uma linha de corte muito baixa, que eu tenho até vergonha de falar qual é essa linha de corte. E, às vezes, ele não sabe responder o problema de matemática, porque ele não entendeu nem a pergunta. Né? Então, essas pessoas vão trabalhar nas nossas organizações. Né? A minha pergunta é a seguinte,
O senhor sente essa dificuldade nas organizações em que vocês trabalham, né, nesse sentido, né? E o que as organizações estão fazendo para superar essa dificuldade? O Brasil não tem tanta gente assim, não. Está faltando. Está faltando gente. Tem muita empresa aí passando apertado com turnover e tal, de pessoal, né? Eu vou dar para você mais uma vez a minha percepção do problema, tá? O aprendizado é um processo cumulativo. E você só consegue aprender um pouquinho cada dia. Esse é um conceito de potencial mental de Maslow. Tá? Um pouquinho cada dia. Ninguém consegue aprender muito cada dia. Não existe saltos em aprendizado. O aprendizado é lento. Certo? Por isso é que o menino leva 9 anos para fazer um curso fundamental, 3 anos para fazer um curso médio, mais 5 anos para fazer um curso superior, porque leva tempo, é natural. Se a gente tentar aprender muita coisa num dia, por exemplo, ler um livro inteiro num dia, lá pela 15ª, 20ª página, você não aguenta mais, né? Você cansa. Aí você começa a arrumar uma explicação para fazer outra coisa, entendeu? Porque a sua mente já não suporta. A não ser que seja um romance, tá. Mas se for um livro mais técnico, é insuportável. Às vezes minha mulher acha ruim comigo, porque tem uns 5 ou 6 livros espalhados pela casa, né? Qual que você está lendo? Eu falei, todos. Porque é um pouquinho cada dia, porque cansa demais, né? Então, esse é o processo humano, é cumulativo. Além de ser cumulativo, ele é dependente, ou seja, o que eu aprendo hoje, eu, de certa forma, dependo do que eu aprendi ontem, né? Se eu não sei as 4 operações, eu não sei, nem tenho nem condição de aprender certas outras coisas de matemática, para não dizer de cálculo, e aí vai, tá certo? Então, as coisas são dependentes. Se eu não sei interpretar um texto em português, não há como eu avançar em história, em geografia, e vai por aí afora, tá certo? Na vida. Então, a educação ela é assim, ela é cumulativa e ela é dependente, não é? Então, o que acontece? O sistema público de ensino, né, é paupérrimo. Nossas crianças estão abandonadas, falo de uma maneira geral, né, com magníficas exceções. Depois que começaram a medir o IDEB, né, em todo o país, a Fundação Lehman disponibilizou no site uma análise muito boa das notas de IDEB no Brasil todo, né? E aí você começa a descobrir alguns municípios no Brasil com notas assim de primeiro nível mundial, né? Então você fica pensando assim, por exemplo, Cambuci, no estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha desse tamanho, você vai no Google, é até difícil de encontrar, entendeu? Pequenininha lá, deve ter, sei lá quantas casas. As escolas de Cambuci têm IDEB, todas elas têm IDEB superior a 8. Incrível! Incrível! Todas as escolas do município. Criou-se uma cultura de excelência educacional lá, né? No Ceará, Sobral. Então você começa, parece que descobriram agora uma escola de uma aldeia de pescador no estado mais pobre do Brasil, que é Alagoas, notas elevadíssimas de IDEB. Mas são casos esporádicos. De uma maneira geral, o ensino público é horrível. Então, o que acontece? Você pega a nossa pobre criança lá com 5, 6 anos de idade, põe na escola. Ele não aprende nada, vem sendo abandonado, um ensino de quintíssima categoria. O menino chega num certo ponto, lá pelo 5º, 6º ano, desiste, não aguenta. A evasão das escolas públicas brasileiras é enorme. Aí você o menino desse chega no curso médio, desiste.
já passou o momento dele, ele não consegue, aquela escola para ele é um horror, é uma tortura, ele não está entendendo nada do que esse professor está falando. Vai embora. Esse é o drama, esse é o desastre nacional, porque é cumulativo. Aqueles que conseguem chegar até o fim do curso médio, não conseguem entrar no curso superior. Quem consegue são aqueles que entraram na escola privada, vêm tendo um ensino melhor, aí vai fazer um curso superior. Bom, agora vem as cotas. Então colocaram lá a meninada com cota. Desastre, mais uma vez, porque você vai colocar na universidade uma pessoa muito mal preparada, não vai entender nada, nós vamos formar engenheiro de quinta, médico de quinta, que vai matar gente, entendeu? E vai por aí afora, advogado de quinta. Horrível. Porque nós não percebemos que o aprendizado é cumulativo. Então, o que acontece no Brasil? Você entrega o curso superior ao governo federal, com toda a grana, você pega o curso médio, está com os governos estaduais, que têm condição de dar uma atenção melhor. Agora, você pega o curso fundamental, que é o mais importante de todos, e entrega para os prefeitos. Ora, bola, nós temos excelentes prefeitos, né? O nosso aqui em Belo Horizonte, na minha opinião, é um excelente prefeito, está de sorte com ele, está fazendo um bom trabalho na educação. O Rio de Janeiro tem um excelente prefeito, a Cláudia Costin está fazendo excelente trabalho na educação. E podemos citar aqui várias exceções, né? Mas, regra geral, a mentalidade de nossos prefeitos é uma coisa horrorosa, na média, com exceções. Uma coisa horrorosa. Alguns resvalando para bandidagem, segundo o que a gente vê nos jornais. Estão nem aí para a educação, nem para nada. Certo? Então, esse é o quadro. O que está de errado nisso? O que está de errado nisso é que nós estamos botando um monte de dinheiro no curso superior e esquecendo de tratar da nossa meninada, eles não conseguem nem chegar lá. Está tudo errado, entendeu? E você já ouviu algum ministro da Educação passar lá pelo Ministério e fazer essa acusação e tomar uma medida qualquer? Não tem, entendeu? Horrível. Horrível. Então, o Brasil não tem tanta gente assim, não. Na hora que você precisa de gente muito qualificada, você vai ter que começar a recrutar em Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, porque chega no limite aqui não dá mais, entendeu? Vai faltar, já está faltando gente no Brasil e vai faltar muito mais. Nós estamos recrutando em Portugal, Espanha e Estados Unidos. A Falcone. Nós estamos recrutando nesses países por enquanto e vamos aumentar. Aí estamos recrutando em alguns países latino-americanos. E vamos começar a recrutar mais fora. Está faltando gente que a gente não consegue. Você tem 10 mil inscritos, você vai fazer seleção, aparece uma merrequinha de 20, 30, 40, entendeu? Aí você precisa de 200, não tem. Esse é o problema. Professora, a sua fala ela tem reverberação. Quando o senhor fala, as pessoas prestam atenção e reverberam aquilo que o senhor falou. O senhor falou agora, acabou de nos dizer, dessa desigualdade, dessa forma cruel da distribuição das responsabilidades sobre a formação dos nossos cidadãos nas escolas. O senhor vê possibilidade de mudança? Quando o senhor olha para o que está aí, nós vamos ter a escola básica, o ensino fundamental, entregue para alguém que tenha verdadeira preocupação com a escola básica, com o ensino fundamental, e não só em cumprir os seus planos obrigatórios do papel fiscal que lhe é imposto, até com poucos recursos, como tem algumas prefeituras do nosso país. Olha, eu sou esperançoso, otimista, mas à medida que a idade vai avançando, apressado, você entendeu? Porque o tempo, né, já não tem tanto tempo para esperar assim. Então você vai ficando meio impaciente. Mas o que nós estamos vendo acontecer? Né? Nós estamos vendo acontecer, sim, um interesse muito grande de governadores do Estado para melhorar a educação. Alguns governadores de Estado. Né? Esses governadores têm nomeado secretário de Educação
pessoas que são pessoas mais gerentes, técnicos, administradores do que políticos. Né? Político, eu digo político profissional. Que político, todo mundo tem que ser um pouco... Mas eu digo assim, é político profissional. Né? Então, por exemplo, a figura do secretário Wilson Risolia é uma figura dessa típica, quer dizer, é um profissional respeitado, ao qual eu tenho o maior respeito, está fazendo uma revolução na educação do Rio de Janeiro. Pessoas como ele existem em outros estados também, estão aparecendo. Né? Tem um segundo problema aí que está aparecendo também, é o seguinte, vários prefeitos, ao serem eleitos, pedem indicações de secretário de educação. Quer dizer, ele usa as outras secretarias para as coisas políticas dele, mas já começa a perceber que para a educação ele tem que ter alguém próprio para aquilo. Né? Então, a Fundação Lehman, com o Instituto INSPER, em São Paulo, estão montando um mestrado para administradores de educação. Né? Então, eu estou falando essas coisas para dizer assim, alguns exemplos de coisas que eu estou vendo acontecer, né, e que me dá mais esperança. Por outro lado, tenho visto também alguns brasileiros que vão estudar no exterior, voltam e querem trabalhar na área pública em educação. Então, essa percepção de que é a melhor maneira de você ajudar um país, ou uma humanidade, ou uma sociedade, atuando na educação, isso, a minha alegria é que, para o mais jovem, né, eu tenho percebido, assim, uma consciência muito grande disso, sabe? Então, isso é que me dá essa esperança toda. Mas eu ainda acho lento, você está entendendo? Eu estou com 73 anos de idade, é lento, não dá tempo, eu estou impaciente, entendeu? Não é isso, Maurício? Não dá tempo para nós, né? A vida continua, isso é verdade. Mais alguma pergunta? Aqui, por favor. Professor Falcone, bom dia. Ricardo Perrone, diretor da UBQ, já nos conhecemos há muito tempo. Eu vejo que, na maioria das empresas que a gente chega para prestar consultoria, existem estratégias, mas o X da questão vem dos pilares e da base da casa, né? Eu veria a estratégia com o telhado. E os pilares e a base é o gerenciamento da rotina, né? Onde está focado fortemente o método de resultado. Mas para que as empresas consigam, as organizações de modo geral, alcançar isso, elas precisam normalmente ter 3 competências, até estampadas no seu livro. A competência técnica, a competência do método, a competência gerencial, né? E a competência comportamental. Não adianta a empresa ter as 2 primeiras e não ter o domínio também de um bom comportamento da sua força de trabalho e dos seus líderes, né? Dentro desse conjunto de competências hoje, a Falcone Consultores de Resultados, aonde vocês normalmente encontram as maiores lacunas e qual a opinião do senhor hoje, o que nós precisaríamos fazer para fechar essas lacunas de competência? Você diz lacunas de competência nas empresas. Isso. Sob a ótica da competência técnica, a competência gerencial, ou seja, do método, e a competência comportamental. Método. A gente tem tido algumas experiências aí fantásticas. Fantásticas. Eu não posso mencionar o nome da empresa, mas, assim, coisa de uns 2 anos atrás, uma empresa razoavelmente grande, está com problemas seríssimos, né? Eu acho até que estava a caminho de desistirem, sabe? Um problema muito sério. E a liderança, assim, um pouco desnorteada, sabe? As pessoas fazendo o que achavam que tinha que ser feito, mas sem ter, assim, muito foco, muita certeza. E eu conheci o dono dessa empresa, e eu falei com ele assim, ó, eu vou te dar uma mãozinha, eu vou assumir um compromisso pessoal com você, nós vamos botar uma turminha lá, e
Se a gente achar que não pode fazer nada, em 1 ou 2 meses eu te falo e a gente sai, né? Mas se der para fazer, vamos tocar, né? E assim foi, nós entramos lá. Você sabe o que nós fizemos? Você não vai acreditar. Primeira coisa foi o seguinte: qual é o problema? Entendeu? É a pergunta. Qual é o problema? Porque, normalmente, as pessoas não sabem qual é o problema. Qual é o problema? Então, põe lá. Você vai passar um dia discutindo qual é o problema, porque todo mundo teme em colocar que problema é meio, né? As pessoas esquecem que o problema está no fim, né? Então, o primeiro exercício foi esse. Gastamos lá um dia inteiro para saber qual era o problema. E aí, pegamos o problema, seguimos PDCA velho de guerra, entendeu? Análise de Pareto, só, mais nada. O método analítico, existem outros mais poderosos, né? O método analítico foi análise de Pareto. A empresa está indo bem, depois de 2 anos, o preço das ações dobrou já de valor, está todo mundo no entusiasmo tremendo com análise de Pareto e plano de ação, doutor. Só isso, tá? Só, mais nada. Nada, nada. Nem fluxograma. É só análise de Pareto e plano de ação. Análise de Pareto e plano de ação. Entendeu? O tempo todo. Está uma festa na empresa, uma festa. Os resultados melhorando, porque você está em cima das prioridades, está todo mundo entusiasmado, entendeu? Aí sim, a pessoa prioriza pelo resultado e não prioriza pela ação, entendeu? Que é o que eles estavam fazendo. Então, confusão de meios e fins. Então, o método é muito importante, sabe? Muitas vezes, se uma pessoa segue o método cartesiano, né, que é o método que nós usamos, que nós damos o nome de PDCA, outros dão outros nomes, mas o método é o método cartesiano. Se as pessoas realmente seguem aquilo, nossa, é um espetáculo. Agora, eu vou aproveitar a sua pergunta, se você me permitir, só para falar sobre uma curiosidade que eu acho que você, como jornalista, vai ficar interessado nisso. Fique à vontade. Falando em método, né? Assim, o que aconteceu depois daquele ataque às torres nos Estados Unidos? O americano é um povo fantástico, tá? E é um povo que resolve problema. Atacar a torre, tudo bem. Então, agora foi uma falha nossa, o que nós temos que fazer para nunca mais acontecer isso, né? E investiram 10 bilhões de dólares em desenvolvimento de análise de informação. Colocaram muito dinheiro em 4 universidades americanas. Se vocês forem na Amazon e entrar com o título Análises, vocês vão encontrar assim, centenas de livros. Olha o conteúdo de cada um ali. Metade é de ex-agente da CIA. Quando fala gente, não é, a gente sempre, quando pensa em CIA, a gente pensa em espião e tal. Não, a CIA tem um back-office de PhD, de especialistas em análise, e gigantesco, entendeu? E esse pessoal aposentou e foi trabalhar nesses projetos. Então, hoje, o que você encontra de literatura em análise de informações, e aí tanto faz informações numéricas ou qualitativas, porque a análise de informação qualitativa hoje é o forte no mundo, não é? Então, isso está sendo feito nos últimos... Quantos anos tem isso aí? 5 anos, né? Não, mais. 12 anos. É. Nos últimos 12 anos isso tem sido feito. Dá uma olhada para vocês verem, né? Eu andei comprando alguns desses livros, né? Então, eu estou só falando essas coisas para dizer o seguinte, né? Nós estamos usando a análise de Pareto, mas os métodos analíticos existentes são poderosíssimos e tem todo um campo de avanço para os mais jovens entrar nisso aí, entendeu? Porque as empresas vão necessitar cada vez mais dessas informações e de métodos analíticos mais profundos, né? Então, por exemplo, quando nós vemos aí na televisão agora notícias recentes de espionagem, que não sei o quê e tal, gente, não adianta reagir, é coisa do mundo.
Você entendeu? Isso é coisa, todo mundo faz isso. Todos os países do mundo fazem isso. Só porque um americano decidiu acusar e mostrar alguma coisa. Todo mundo faz. Empresas fazem isso, todo mundo. Bobagem. Análise de informação, o que a gente tem que fazer é proteger a nossa informação. Entendeu? Então, isso tudo está interligado. Nós temos empresas hoje no Brasil fazendo uso de análise de grandes quantidades de dados para efeitos comerciais. São empresas bem mais avançadas. Tem empresa que está conosco há mais de 20 anos. Né? Estão usando Big Data, que é essa análise de grandes volumes de dados aí tem que utilizar computadores possantes, né, para localizar lacunas de vendas, localizar novos mercados. Sabe? Tem muita coisa incrível acontecendo nessa área de análise de dados e informação. Então, eu acho que nós temos que continuar insistindo no método, sabe? Que é uma luta de René Descartes lá em 1600. A gente tem que continuar insistindo nela, porque o caminho é o caminho do método. Eu acho que o René Descartes foi um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Ok, obrigado. Professor, eu tenho aqui um roteiro, e estamos seguindo o roteiro. Algumas das questões já foram até respondidas, tanto por perguntas feitas aqui ou perguntas formuladas pela plateia. Falamos aqui já de educação, falamos aqui já de liderança, mas o Brasil hoje, para os brasileiros comuns, para o leigo, tornou-se uma caixa de surpresa. Nós estamos consumindo, às vezes até exageradamente, o cartão de crédito está liberado para todo mundo, compramos carros, compramos imóveis como nunca, faltando recursos humanos em todas as qualificações, o senhor mesmo acabou de falar isso, nós começamos a ouvir já muito claramente uma perda de valor da nossa moeda, as empresas já estão um pouco mais cautelosas, já não estão mais já perceberam que a marolinha é um pouco maior do que a marolinha. Então, como é que o senhor vê aí os rumos da economia do Brasil agora, nesse momento que estamos vivendo, e para o futuro? Que projeções o senhor faz? Perguntinha danada essa, hein? Olha, mais opinião também, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui o que eu entendo, que aí vou tentar dar um suporte de lógica razoável na minha resposta, né? Que é o seguinte: o que faz um país avançar chama-se poupança. Tá? Então, isso é válido para um país, para uma família, para uma pessoa. Você quer melhorar suas finanças? Você quer ter um maior poder de compra? Economiza, companheiro. Investe direito, economiza, investe direito, que você acaba tendo mais do que você imaginava. E assim é para empresas, assim é para países. Né? Você tem que ter economias, você tem que ter poupança. Muito bem. No caso de um país, de onde vem essa poupança? Então, ela vem de 3 origens. Né? A poupança vem da área privada, das empresas, dos privados. Daí vem uma grande quantidade de poupança. Deveria vir também, né, da área pública. Você teria a capacidade de investimento da área pública. Isso seria poupança nacional, né? Ou seja, um dinheiro que o governo arrecada, vamos supor, arrecada 100, gasta 70, no ideal, né? Ou gasta 80 na máquina pública, ensino, segurança, saúde e tal, e sobra 20 para investir. Isso seria uma poupança. Muito bem. E a terceira poupança é a poupança externa. São os estrangeiros que vêm, trazem dinheiro e investem aqui. O somatório disso tudo seria a nossa taxa de poupança. Né? A China chega próximo de 40. Então, essa taxa de poupança próximo de 40 dá uma sustentação para que os chineses possam avançar a um ritmo aí de 8%, 10% ao ano. Né? Quando cai muito, agora está um desastre, né? A China está com 6% ao ano de desenvolvimento. Isso para nós seria a glória, né? Mas para o chinês não é. Mas o chinês tem uma taxa de poupança que dá sustentação.
Então, o desenvolvimento, ele é sempre função da taxa de poupança. Se você quiser acelerar o desenvolvimento com a taxa de poupança baixa, você vai promover a inflação. Então, aí você tem que recuar por causa da inflação. E você fica nesse... É uma camisa de força. Para que você possa desenvolver sem provocar inflação, você tem que ter poupança. Muito bem. Agora, qual a contribuição pública da poupança? Primeiro, a poupança privada, que é a nossa, ela está prejudicada porque a coleta de impostos é muito elevada. No país, no Brasil, é 37%, né? Em outros países mais civilizados é 20% e 25%. A Argentina é 25%. Ou seja, o governo tira menos dinheiro do bolso do privado. Portanto, a poupança do privado aumenta. Então, a poupança privada, que é o que está sustentando o país, já é atacada por esse ataque público de altos impostos. Né? Agora, o Brasil tira 38% da gente, 37%, 38%. Aí você pensa assim, puxa vida, então, eles devem poupar bastante para ajudar com obras públicas e tal. Negativo. Estão gastando tudo em salário, em encher o quadro de pessoal, entendeu? E, além de gastar tudo que recolhe, ainda vai ao mercado e toma dinheiro. Ou seja, eles atacam a nossa poupança privada de novo via empréstimo. Por isso é que o pessoal fala em superávit primário. Superávit primário é uma conversa fiada. Superávit primário é só para falar o seguinte, olha, o meu orçamento aqui, ele cobre todas as minhas despesas e dá para pagar um pouquinho do juro. Mas para pagar o resto do juro, eu tenho que ir na poupança privada e pegar dinheiro. Entendeu como é que é? Então, o governo tem atuado contra o desenvolvimento nacional, aumentando a máquina pública, na minha opinião. E, finalmente, a economia estrangeira. Com essa movimentação dos americanos de dar uma secada de dólar no mercado mundial, os dólares passaram a ir para lá, né, eles vão aumentar juros, os dólares vão começar a direcionar para lá, já começou, e a nossa taxa de poupança externa passa também a ser muito baixa. Né? Então, isso tudo cria dificuldade, o valor do dólar sobe, e aí vem pressão inflacionária. Então, agora, qual que é a origem disso tudo? Na minha opinião, a origem disso tudo é a gastança do Estado brasileiro. Ponto. O senhor lembrou aqui de um dado, só porque eu estava recuperando dados que li essa semana. Em 2003, nós tínhamos 27,8% de impostos cobrados do cidadão, da vida privada. Hoje nós temos 37,5%, como o senhor bem lembrou. Os investimentos públicos em 2003 geravam na ordem de 4,5% e hoje não superam a casa do 1,5%. Só para ilustrar um pouco essa crueldade com que vivemos nesse momento no nosso país. Professor, nós vamos falar agora de jovens e de mais experientes. Os jovens, as empresas estão vendo eles chegarem com muita determinação, com muita vontade, mas o que fazer, o que a empresa tem que fazer para adequar a sua própria necessidade ao entendimento desse jovem, que chega querendo transformar tudo imediatamente, com muita determinação. E, ao mesmo tempo, faço uma outra pergunta. O que fazer para aproveitar também a experiência daqueles que estão há mais tempo? Porque a juvenilização das ideias tem que ser contraposta por alguma coisa. Como fazer para equacionar essas questões? A gente vive esses problemas todo dia. Ontem mesmo nós tivemos numa empresa, fizeram uma redução de quadro e acabaram com os técnicos da empresa, os mais antigos, que conheciam os equipamentos e tal. Estão tendo os maiores problemas. Gente, traz de volta.
traz de volta. Ué. Procura os caras na casa deles, vocês têm o endereço aí, ué. Traz de volta, não tem outra solução. Fizeram besteira, volta atrás. Não é? Então, primeiro, eu estou falando isso para te contar, primeiro ponto é a ignorância mesmo, nossa, né? Do que é conhecimento explícito, conhecimento tácito, né? O conhecimento tácito que as pessoas têm ao longo de muitos anos, que é indispensável. Não é? Então, esse é o primeiro problema. Né? Talvez isso aí venha da crença de que o velho não tem força. É bobagem. Né? Dá para trabalhar junto. Primeiro ponto. Segundo ponto, vou pegar as razões, não sei se eu estou sendo completo nisso, né? Mas o segundo ponto é o seguinte. Daqui para frente, nós não vamos ter jovens suficientes. O problema todo é esse. Tá certo? Nós não vamos ter jovens suficientes. A população está diminuindo. O Brasil está com a taxa de crescimento de 1,8, já é inferior a 2. Então, nós já estamos em nível, assim, em ritmo de redução de população. Ou seja, em 2028, segundo a projeção última agora do IBGE, em 2028 a nossa população atinge o máximo e começa a cair. Então o Brasil já entrou, basta você estar com índice de reprodução inferior a 2 para já estar nele. Nós estamos com 1,8 e caindo. Então, o nosso problema é que nós não vamos ter jovens. No Rio Grande do Sul, foram fechadas 200 escolas já por falta de aluno. É uma coisa interessante, gente. O problema não é mais o problema assim, de falta de escola, mais não. Sabe? Tem outras coisas acontecendo. A produção de criança caiu muito. Então, nós vamos ter um problema inverso aí. Né? Que a gente, quando viaja, já vê isso em outras sociedades. Né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje está empregando muito velho. Você encontra velho para tudo quanto é lado, lá trabalhando nos supermercados. Tive lá agora recentemente, há coisa de umas 2 ou 3 semanas atrás, eu vi senhores, assim, bem de idade, mesmo trabalhando na área de segurança no aeroporto, na passagem ali, inspecionando e tal, e eles inspecionam com cuidado que você tem que ver. Trabalhando lá, com certeza porque estava faltando gente. Né? Então, são coisas assim. Então, não vai ter tanto jovem, quer dizer, nós vamos ter que ser levados a usar mais os velhos. Agora, volto a dizer, não sei se eu estou sendo completo nisso. Né? Tem um terceiro ponto aí, que é o seguinte. Os mais velhos, como eu, né, têm que reconhecer que estão velhos, né, e trabalhar como velho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, cargos de direção de organizações, de empresas, deveria ficar com gente mais nova. O que eu observei na minha vida, praticamente? Né? Não é teoria, não, é por observação prática da vida. É o seguinte, é natural que o jovem seja imortal. Todo jovem é imortal, é natural, entendeu? Um jovem de 20, 25, 30 anos, nunca imagina, nem contempla a morte, tá certo? Agora, companheiro, você passou de 65, 70, se você não contemplar a morte, é porque tu é cego, companheiro, tá certo? Então, a perspectiva de visão futura do velho é muito diferente. Você entendeu? Então, nós vamos ter que deslocar os mais velhos para atuações mais técnicas, não é? E deixar aos jovens o comando do futuro, porque eles são imortais. Agora, como fazer o balanceamento disso? Sim, né? É que nós vamos ter que aprender. Né? Mas eu acredito muito nisso. Nós estávamos discutindo lá na Falcone, assim, nós estamos agora montando o nosso acordo de acionista, o nosso estatuto, remontando tudo direitinho. Eu perguntei para o nosso presidente, assim, qual que é a idade limite que você quer colocar aqui no acordo de acionista para executivo?
Ele me falou 60 anos, então tá bom, então põe 60, tá bom? Certo? Eu não quis impor, mas eu acho que está certo, é isso mesmo. Tá certo? Deu 60 anos, não precisa ir embora, não. Vai para um cargo como de embaixador, para visitar as empresas. A gente encontra maneiras de utilizar o bom velho, o velho trabalhador dedicado, a gente encontra maneira para utilizar. Mas deixa os cargos de liderança, né, que são aqueles a que se atribui muita importância, e às vezes os velhos se agarram nisso, não quer soltar de jeito nenhum. Né? Então, dá o cargo de liderança para os mais jovens, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria. O imortal ousa mais. Ousa. Mais alguma questão? Eu estou olhando Sim. ali para o relógio, nós estamos já no fim, né? O nosso tempo está esgotando ali. E eu gosto de cumprir os tempos. Eu tenho duas questões, a primeira sua, depois a segunda sua. Nigel. Perfeito? Mais uma aqui? Então, primeira questão. Bom dia, meu nome é Henrique Bibiano. Bom dia, professor Vicente Falcone, senhor Paulo Leite. Bom dia, participantes do grande encontro. Minha pergunta é simples e eu gostaria de saber, com a sua experiência, o senhor disse que um dos pilares do Instituto é gente e o outro é método. Como que a gente pode cuidar das pessoas para que elas não caiam na armadilha do método, daquela que eu tenho uma solução, vamos encaixar o seu problema? As pessoas, tanto as pessoas que aplicam o método, quanto as pessoas que recebem o método. Espera aí, eu só não entendi. Antes de mais nada, excelente pergunta. Só para elogiar, que eu tinha prometido, né, gente? Agora, tem uma pequena parte da pergunta que eu não entendi bem, quando você fala que para que não caiam na cilada do método. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, às vezes, quando a gente apresenta um método, como o senhor próprio disse, aí, o Pareto, análise do problema e o Pareto, às vezes isso fica como a realidade única e absoluta. Como cuidar para que isso não aconteça? Desculpa, eu estou com problema de audição. Não é realidade para o setor público? Não. Por exemplo, o senhor disse a respeito de uma organização que o senhor trabalhou, que a solução apresentada inicialmente era muito simples, que era basicamente o Pareto, e análise do problema e o Pareto, análise do problema e o Pareto. Como que a gente trata das pessoas que levaram a solução e das pessoas que receberam a solução, para que elas entendam que isso não é a única solução? Tá. Excelente pergunta mesmo, tá? Muito boa. Sabe por quê? Porque a sua pergunta vai me propiciar fazer uma extensão de uma outra resposta que eu dei aqui, que é o processo educacional, processo de aprendizado. Tá? Assim como uma pessoa aprende ao longo da vida, um pouquinho cada dia, por etapas, isso também é verdade nas empresas. Entendeu? Então, as pessoas da empresa, elas vão aprendendo as coisas de pouco a pouco. É muito comum, por exemplo, uma empresa chegar para a gente e falar assim, eu quero formar 50 black belts. Eu falei, não faça uma coisa dessa. Entendeu? Porque não está na hora. Ou eu quero usar o Lean. Mas, gente, você nem calcula lacuna, para que você quer usar Lean? Você não sabe nem o que é lacuna. Lean é uma maneira dinâmica de se levantar lacuna, mas você não levanta nem de forma estática, já quer ir de forma dinâmica. Então, você entendeu? A pessoa, é como se você quisesse ensinar a equação diferencial e integral para um aluno de segundo ano do fundamental. Você entendeu como é que é? É mais ou menos isso. Então, a empresa, você como consultor, você tem que ter a percepção de que nível que a empresa está e entrar nela naquele nível. Não adianta você entrar falando em equação diferencial, que seu programa não vai dar certo. Agora, vai ter empresa que vai chegar e você vai ter que usar a equação diferencial mesmo, você entendeu? Eu estou só usando a equação diferencial como maneira mais fácil de explicar, você entendeu, né? Então, também eu recomendo sempre que você tenha muito cuidado com as melhores práticas. Por exemplo, hoje a Ambev é uma empresa muito admirada, só que tem que eles estão lutando há mais de 20 anos ali duro para construir o que construíram. Agora, você fala assim,
Aí eu quero copiar as melhores práticas da Ambev. Companheiro, você não fez nem o curso fundamental ainda, já quer copiar as melhores práticas de uma empresa que já está na pós-graduação, você entendeu? Essa é a questão. E, às vezes, você consegue copiar a melhor prática de uma operação ou outra, mas copiar a melhor prática de processo ou copiar a melhor prática de estrutura, você pode dar com burro na água. Existe, assim, uma etapa. Então, nessa empresa, nós começamos com vamos definir o problema, vamos trabalhar no Pareto. É óbvio que nós já estamos pensando no próximo passo. Nós estamos dando curso de gestão para resultado para eles, devagarinho, ensinando o pessoal a fazer plano de ação bem feito, estamos ensinando o pessoal a estabelecer meta. Ainda estamos na briga de estabelecer meta ainda, entendeu? Eles querem colocar algumas metas impossíveis, a gente fica brigando. Então, é um processo educacional, não tem jeito, entendeu? E o consultor, ele tem que ser paciente, ele tem que entender que ele está no meio de um processo educacional, tem que se posicionar e avançar ali dentro, junto com o cliente, você entendeu? Essa é a melhor maneira que eu vejo. Vai na maior velocidade que você puder, junto com ele. Né? Nós temos duas questões para encerrar esse nosso talk show, essa nossa conversa. Então, mais uma, por favor. Bom dia, meu nome é Nigel Croft e eu estou já há 14 anos morando na Inglaterra, longe do Brasil, mas eu queria falar para o professor Falcone que eu aprendi coisas com ele em 1986, eu continuo aprendendo hoje em 2013. Um recado muito importante, eu tenho uma pergunta, mas ele tem várias vertentes. A questão ética. Essa foi a palavra-chave que eu levei hoje dessa conversa. Alcançar as metas usando o método e a equipe de forma ética. Como lidar, já que nós vivemos num mundo competitivo, como lidar em situações onde a concorrência não utiliza questões éticas? Seja em termos de mão de obra infantil, seja em termos de práticas desleais, porque o que eu sinto, uma coisa quando eu vim morar no Brasil no início dos anos 80, foi a famosa lei de Gerson. O pessoal quer levar vantagem, quer ter os benefícios sem suar, sem passar pelos trabalhos duros que necessita, o odus do método para alcançar aquela meta. Como que nós poderemos lidar com isso? Eu penso, hoje, eu tenho orgulho de ser o presidente mundial do Comitê Técnico TC176 da ISO, responsabilidade para a ISO 9000. Eu vejo isso claramente, eu sei que a certificação ISO 9000 tem caído em descrédito. Por quê? Porque ao invés da certificação ISO 9000 ser uma consequência de um bom sistema de gestão, fazendo as coisas certas, as pessoas querem cortar o caminho, eles querem alcançar aquele resultado sem passar pelo esforço que é necessário para merecer aquilo. Então, a minha pergunta é, como lidar com essa questão ética e como tirar do jogo aqueles que não atuam de uma forma ética? Nigel, excelente pergunta. Pode levar para a Inglaterra o meu elogio. O Nigel é um velho amigo, um grande amigo nosso, já de muitos anos. Ô, Nigel, eu só queria falar para o auditório a minha definição de ética. Para mim, ética é amor ao próximo, ponto. Né? Só. Eu não posso fazer nada que possa prejudicar, hoje ou no futuro, o meu semelhante. Qualquer coisa que prejudique hoje ou no futuro o meu semelhante, não é ético, não deve ser feito. Acabou. Certo? Segunda coisa, nós temos que dar feedback para educar, porque muitas vezes uma pessoa faz uma coisa que não é certa por ignorância. Né? Por ignorância. Prejudica um companheiro por ignorância. Né? Então, nossa obrigação é falar, fulano, você não devia ter feito isso. Pô.
Você acabou de, olha o que você acabou de fazer, não dá, assim aí não dá. Certo? Então, dar o feedback. Grande parte das pessoas nas empresas não dão feedback. A gente criar uma cultura de dar feedback é muito importante. Inclusive, criar uma cultura de aceitar o feedback, né? As pessoas, muito obrigado, puxa, eu não tinha pensado nisso e tal. Aceitar isso como um aprendizado, né? Então, esse é um ponto muito importante. O segundo é o seguinte: insistiu? Passou do ponto? Linha dura, certo? Está fora do jogo. Então, essa cultura de enfrentamento dos fatos, a gente tem que criar. Não dá. Meu pai sempre me dizia, meu filho, quem erra por pouco, erra com muito. Quem faz uma vez, faz 2 e 3. Essas são as coisas do meu pai. Tá certo? Tem toda a razão, é isso mesmo, entendeu? Então, não está de acordo, não está no time, acabou. Para mim, isso não tem perdão. Entendeu? Não tem perdão. Tipo Giuliani lá em Nova York, entendeu? Isso para mim não tem perdão, porque é convivência, é amor ao próximo, é convivência. Eu tenho que respeitar o meu próximo. Não está certo, tá certo? Então, é isso. Agora, no tocante às empresas, comportamento ético empresarial, está cheio, tá certo? Na minha opinião, nós tínhamos também que ter uma cultura de enfrentamento de fatos nessa linha aí, entendeu? Lógico que você não pode sair acusando se você não tem prova. Vamos contratar alguém para gerar provas e, poxa, que seja digno, vamos pedir uma investigação, mas vamos enfrentar o fato, certo? Porque isso causa concorrência desleal, isso é ruim para a sociedade, ruim para o país, isso é ruim para todo mundo. No tocante a ISO, olha que eu estou com 73 anos, mas estou lembrando, hein, Nigel, você está vendo? No tocante à questão da ISO, talvez a ISO tenha que endurecer também um pouco, sabe como é que é? Tem empresas que usam o título ISO 9000, ou seja lá quantas mil for, né, como marca comercial. Tá certo? Então, vai ter que pagar por isso. Pagar, que eu digo, nem em dinheiro, não. Pagar com sistema bem montado, com coisa bem feita. Eu concordo plenamente. Mais uma questão? Por favor. Parabéns mais uma vez. Vamos aproveitar a presença do... Aproveitando a presença aí do Paulo Leite, você fazer uma reflexão sobre o papel dos meios de comunicação para a evolução cultural do país. Qual a sua opinião sobre isso? O que poderia ser feito? Evolução da educação e assim por diante. Eu começo respondendo só para criar um ambiente, porque ontem mesmo eu participei de um debate em que se falou sobre isso. A espetacularização da notícia, a banalização dos fatos. Eu ontem fiz uma lembrança do que aconteceu na eleição passada para prefeito, onde nós estávamos no turbilhão do mensalão, do julgamento do mensalão. E uma consultoria política fez uma pesquisa, e nessa pesquisa disse que os eleitores disseram que a corrupção era uma questão de menor importância na escolha dos prefeitos naquela oportunidade. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, porque aquilo me incomodou. Como? A corrupção, uma questão de menor importância, 25% dos entrevistados diziam, 1/4 dos entrevistados diziam isso. E eu comecei a perceber que nós, na mídia, tornamos o mensalão um grande espetáculo, diário, minutado. Os sites, minuto a minuto, acompanhavam o que diziam os senhores ministros e o que diziam os senhores advogados e faziam suas interpretações. A mídia definitivamente abandonou a responsabilidade de comunicação social. Isso é uma autocrítica, eu estou dentro dela. A mídia está caminhando para o absoluto descrédito. Por isso as redes sociais ocupam hoje o ideário da informação. Por isso outros meios estão sendo criados para substituir a mídia tradicional. E se nós não acordarmos, eu estou com 58 anos e preciso acordar rapidamente, senão morro e vou embora, mas se nós não acordarmos dentro dos veículos, nós vamos
assistir o que estamos vendo hoje. A TV aberta, da qual eu faço parte, perdeu nos últimos 2 anos 32% dos seus espectadores. E perderá muito mais se não retomar a questão da responsabilidade social no processo de comunicação. Lembrando que nós somos veículos de comunicação social e não só veículos de comunicação. Essa é a minha opinião. Nem precisa eu responder. Mais uma? Mais uma pergunta e a gente encerra. É a última. Bom dia, professor Falcone. Meu nome é Marcelino, eu sou gerente de sistemas da PUR Equipamentos Industriais. A minha pergunta é como ajudar gerentes, executores, a se transformar em gerentes com mais metodologias de gestão. Professor, antes de qualquer coisa, lembrar você que se você perder o emprego, rádios e televisões com a sua voz vão te aceitar. Então, por favor. Duas coisas, como sempre, né? As empresas têm que ter uma força motriz, algo que puxe, né, o aprendizado. Que é uma questão de aprendizado que você está falando. Certo? Tem que ter uma força motriz. A minha experiência me mostrou assim, várias vezes que o fato de você ter metas bem posicionadas, planos de ação, um sistema para acompanhar isso bem feito, com reuniões mensais, reuniões padronizadas, todo esse ritual de acompanhamento, o fato de não aceitar que meta não seja batida, enfim, todo esse ritual, isso aí cria força motriz do aprendizado. Isso puxa as pessoas para o aprendizado. Você pode até achar ruim, você recebe uma meta, achar ruim, mas chega no fim do ano, você está feliz. Você está satisfeito, você venceu e tal, entendeu? Então, e nesse processo você aprendeu. Então, essa força motriz é que a maioria das empresas brasileiras ainda não tem. As que têm estão indo muito bem. Aí você fala, eu tenho meta. Tem, mas é uma porqueira, entendeu? Então, tem que ver se é bem feito, se tem, de fato, o sistema montado para puxar. Então, esse é o ponto primordial. E segundo, é compreender que isso é um processo de aprendizado, então você tem que aportar conhecimento de fora na empresa. Porque endogenia, ficar só ali dentro daquele conhecimentinho que tem ali, não vai resolver o problema. Então, você tem que abrir as portas da empresa a conhecimento externo, né? Seja mandando pessoas para eventos como esse, levando consultores, especialistas técnicos nas coisas que você faz. É abrir, ventilar a empresa com conhecimentos novos para que o seu pessoal possa absorver e crescer. Tem um terceiro ponto aí que eu gostaria de te dizer, que é o seguinte. Como o Brasil está com uma taxa de desemprego muito baixa, né, em torno de 5,5%, 5,7%, por aí, poderia até ser menor um pouquinho, mas está num nível muito bom, né? Isso está causando um turnover maior nas empresas, turnover de pessoal, né? E eu acho que, muito justamente, as pessoas estão ficando mais exigentes, você entendeu? Então, nós estamos trabalhando em algumas empresas para reduzir essa taxa de turnover, e estamos aprendendo demais, sabe? Com certas coisas. Então, o turnover, ele é altamente deletério, porque você se esforça, uma pessoa passa 3, 4 anos com você, aprendeu um monte de coisa, vai embora, leva tudo, você põe um novo. É como se tivesse um furo na caixa d'água, você entendeu? Então, eu não sei se nós estamos atentos ao problema do turnover sob esse ponto de vista, sabe? De perda de conhecimento, de perda de capacitação da empresa. Eu já vi uma empresa operando com produtividade industrial em torno de 78, ia muito bem e tal, entrou nesse processo, em 2 anos chegou a 45. Aí acendeu a luz vermelha, nós fomos chamados e tal, entendeu? Então, é isso que eu estou falando, sabe? Essa perda.
Então, você tem que ter um sistema que puxe, você tem que ter uma empresa aberta a conhecimento, muito treinamento, muito investimento em pessoas, mas você tem que ter também um tratamento humano diferenciado para reter as pessoas que você tem em casa. Bom, diz que o bom debate é aquele que deixa uma série de questões levantadas. Aquele que se encerra no debate é um debate que não teve sentido algum de existir. Como eu sei que tem muita coisa para perguntar no meu roteiro e muita coisa para ser perguntada por vocês, eu posso me arriscar a dizer que esse foi um excepcional debate. Agradecer a vocês, agradecer ao UBQ pela oportunidade do aprendizado que me foi dado hoje. Por último, agradecer ao professor Vicente Falcone. Professor, o senhor recebe agora uma lembrança desse nosso encontro. Muito obrigado pelo prazer de poder ter dividido essa manhã com o senhor. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Paulo Leite. Obrigado, Falcone. O presidente da UBQ, Silvana Rizioli, fará a entrega agora das lembranças para o jornalista Paulo Leite, também para o Falcone. Com direito à foto, por favor. Os três à frente para uma foto? Vamos lá, Silvana. Pois não, claro. Pois não, Silvana. Em nome da União Brasileira para a Qualidade, eu queria agradecer a honrosa presença, as palavras, né, do professor Vicente Falcone, né, o guru, né, da qualidade e das melhores práticas de gestão. Foi uma dádiva. Queria agradecer ao Paulo Leite, né, que admiro profundamente, sempre pelas expressões culturais, pela participação, né, em todas as atividades e a visão sistêmica. E, realmente, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Silvana. Obrigado, Paulo Falcone. Obrigado.